A criança. Eu a mandei para os dormitórios. Acho que podemos prosseguir com a cerimônia imediatamente. Entendo. Wen encarou os próprios pés. Yoon-jong, ao ver isso, sorriu gentilmente. Você parece não estar gostando disso. Não é bem isso. Wen hesitou um pouco e, com um suspiro, abriu os lábios. Líder da seita, eu só não consigo entender o significado de suas ações. Por que essa criança foi aceita? Agora é o momento de reduzirmos o número de bocas para alimentar. Sim, isso é verdade. E ele não é só uma criança qualquer, mas uma que nem sequer tem talento para as artes marciais. HM. Além disso, não sinto nem um pingo de bondade nele. Essa criança não parece se enquadrar nos padrões da nossa seita. Então por que trazer alguém assim para o nosso Monte Hua? Diante das colocações de Wen, Yoon-jong sorriu. Você acha mesmo isso? Líder da seita. Wen respirou fundo. Às vezes, aquele velho era confuso. Eu nunca consigo entendê-lo. Mesmo após mais de 10 anos assistindo aquele homem, Wen ainda não conseguia compreendê-lo. Os pensamentos de Yoon-jong eram profundos demais para ele. Sim, líder da seita. Às vezes, os relacionamentos surgem de maneira inesperada. Yoon-jong sorriu brilhantemente. Talvez essa criança possa se tornar uma luz para o Monte Hua. Essa criança é jovem demais para ser a luz do Monte Hua. Talvez não seja. O rosto de Yoon-jong ficou sombrio. O estado atual do Monte Hua era semelhante a um sino dos ventos, mal conseguia se sustentar, e ninguém daria importância se caísse. Essa era a razão pela qual Wen não queria que Chung-myung fosse aceito. Quanta tristeza Chung-myung sentiria se fosse abandonado logo após entrar. Como ele se sentiria depois de sofrer tanto para chegar ali, apenas para ser jogado de volta às ruas? Eu sei que a situação é difícil. Yoon-jong abriu a boca. Mas, as flores de ameixeira florescem mesmo na neve. As flores que enfrentam o frio rigoroso exalam um perfume mais doce do que as que florescem normalmente. Se não plantarmos sementes só porque o inverno chegou, isso não significaria que estamos eliminando a possibilidade de flores de ameixeira na neve? Sim. Certo. Então vá e observe. Enquanto Wen fechava a porta em silêncio, ele balançou a cabeça com um suspiro. Cada vez que falava com Yoon-jong, sentia como se seu coração fosse rasgado. Porém, hoje, mesmo após a conversa, seu coração não se sentia aliviado. As palavras de Yoon-jong não dissiparam seus pensamentos, sua mente continuava confusa devido à situação atual do Monte Hua. O Monte Hua de hoje não podia ser salvo. Yoon-jong trabalhou duro por toda a vida, mas a situação só piorava. Se continuasse assim, não durariam mais um ano. Sempre que pensava que o Monte Hua, com sua história tão gloriosa, estava chegando ao fim, seu coração doía. Para onde nosso Monte Hua está indo? Wen fechou os olhos. Chung-myung olhava fixamente para as roupas que usava. Um manto branco que chamava a atenção. Olhando para a flor de ameixeira de 5 pétalas bordada no peito, sentiu algo estranho. Seu corpo inteiro parecia formigar. Não, isso está me pinicando demais. O material da roupa era tão ruim que, toda vez que tocava sua pele, parecia arranhar. Se ele não tivesse usado trapos antes, vestir aquilo seria ainda mais insuportável. O mês vivendo como mendigo parecia ter ajudado. TSC. Chung-myung franziu o senho. Tudo mudou. No passado, o Monte Hua não era um clã rico como as seitas Wudong ou Shaolin, mas ainda tinha uma enorme riqueza guardada. Claro, ele não podia gastar à vontade por causa de Sai-um, cujo apego ao dinheiro nunca deixava ninguém tocá-lo. Mas, pelo menos, os discípulos eram vestidos decentemente e alimentados com boa comida. Agora, as roupas estavam todas esfarrapadas. O que essas pessoas fizeram com todo aquele dinheiro? Devia haver pilhas de ouro naquele cofre. Não, esqueça o cofre. Eles até venderam itens históricos da seita para conseguir dinheiro, então por que estavam vestindo os discípulos assim?
incapazes de vestir e ensinar corretamente. Isso significava que desperdiçaram todo o dinheiro que conseguiram? Chung Mi-un respirou fundo. Não existe algo como um caminho fácil nesta vida. Suspiro. Quanto mais pensava, mais sua cabeça doía. Expectativas só levam à decepção. De qualquer forma, eu entrei. Ele conseguiu entrar. O pior desastre aconteceu, ele acabou sendo o mais jovem do Monte Hua. Isso não era o que Chung Mi-un queria, mas, pelo menos, ele havia conseguido entrar na seita. Havia muitos problemas a serem resolvidos, mas aquele era apenas o primeiro passo de uma longa jornada de 1000 quilômetros. Não importa o quão difícil seja a tarefa, não há nada que não possa ser feito se for enfrentado passo a passo. A maioria das coisas no mundo pode ser resolvida assim. Mas onde é esse lugar? Esse era o problema. O local onde Chung Mi-un estava agora era um salão no passado. No entanto, havia mudado nesse meio tempo, a aparência anterior havia sido transformada em um dormitório. Se sua memória não falhava, não havia conceito de acomodação no Monte Hua. Os recém-admitidos começavam a viver com seu mestre. Então, o que ele estava fazendo ali? Não posso acreditar que isso seja só um lugar temporário antes de ser designado a um mestre. Não importava o quanto ele olhasse, aquilo era claramente um lugar feito para humanos viverem. Eu sou o único aqui. Chung Mi-un saiu do quarto. Os cômodos estavam alinhados lado a lado ao longo de um corredor estreito. Era diferente do passado. Ele abriu a porta do quarto ao lado e viu roupas e outros itens. Alguém mora aqui? Chung Mi-un inclinou a cabeça. Quem se atreveria a viver em um quarto tão bagunçado? Quem é você? Chung Mi-un virou a cabeça. Oh, céus! Ele nem notou que alguém se aproximava. Havia cometido um erro. Ah, esqueci que não tenho mais artes marciais no momento. Embora estivesse no Monte Hua, ele ainda não havia aprendido artes marciais. Graças a isso, apenas seu corpo estava mais forte devido ao cultivo de Qi, que era a fundação. Realisticamente falando, tudo o que ele podia fazer agora era reunir uma quantidade ínfima de Qi interno, tão pequena quanto uma unha. Isso significava que ele estava muito longe de onde estivera no passado. Quem é você, seu bastardo? Espionando o quarto dos outros? Um ladrão? Uma boca grosseira. Um garoto que parecia ter a mesma idade que Chung Mi-un. Quando o garoto gritou, mais crianças saíram correndo. O que foi? Jogu. O que aconteceu? O garoto chamado Jogu apontou para Chung Mi-un. Esse idiota estava espiando meu quarto. Quem é ele? Parece um novato? Chung Mi-un olhou para o teto. Por que tive que voltar à vida? Era para testemunhar uma situação tão cruel? Era de partir o coração ver os jovens apontarem para ele e chamá-lo de várias coisas. Em termos de idade, Chung Mi-un era o bisavô deles. Claro, não tinha como eles saberem disso. Mas como ele deveria conciliar os disciplinados estudantes do Monte Hua do passado com os atuais discípulos, que falavam como gangues de rua? Quando ele abriu a boca para responder ao garoto de cabelo bagunçado. O que está acontecendo aqui? Professor Ungeon. Ao ouvir a voz grave, as crianças se dispersaram. Então, um homem enorme desceu as escadas. Desajeitado, com isso refletido em seu rosto e gestos. E era evidente que esse garoto nunca machucou ninguém até agora. Chamado por esse nome, Ungeon olhou ao redor com seus olhos afiados como uma espada, condizendo com seu nome. Por que estão fazendo alvoroço durante o horário de treinamento? Quem disse que podiam fazer isso? Não, não é isso. Minha roupa estava suja, então vim trocar de roupa. Como ousa me dar desculpas? Peço desculpas. As crianças assustadas deram um passo para trás. Nesse meio tempo, todas olharam para Chung Mi-un. Quem é você? Chung Mi-un. Você deve ser um novo membro do alojamento da Flor de Ameixeira Branca. Alojamento da Flor de Ameixeira Branca?
Este é o alojamento da Flor de Ameixeira Branca. Esses são os dormitórios onde os discípulos da seita do Monte Ruá vivem. Você não sabia? Dormitório? O homem franziu a testa. Você não sabe que deve falar de maneira respeitosa? Ah, sim. Peço desculpas. Calma. Se acalma. Droga. Mais uma vez, ele não pensou nisso. As crianças que nem haviam entrado na seita do Monte Ruá em sua época agora seriam mestres. Isso é um caos. Para ocupar a posição de professor, esse homem deve ser realmente habilidoso. Ele tinha certeza de que seria forçado a trabalhar até o limite aqui. Você também, venha conosco. Sim. Se está atrasado ou adiantado, não faz diferença. É trabalho de um discípulo nunca desperdiçar tempo em vão. Chung Myung não pôde deixar de concordar com a declaração. Para mudar a terrível situação, Chung Myung precisava se fortalecer o quanto antes. Para isso, um ambiente onde pudesse focar no treinamento era necessário. O problema era que o que estavam tentando ensinar a ele seriam artes marciais básicas, inúteis para Chung Myung. Venha. O homem saiu primeiro, e as crianças o seguiram. No entanto, uma delas se virou. Era Jogu. Te vejo hoje à noite. Vou consertar essa sua cabeça. Certo, certo. Nem pense em fugir. Claro, pode vir. Você realmente é. O que está fazendo? A criança, assustada com o grito de um Jeon, respondeu. Eu estou indo, professor. Vendo a criança correr à frente, Chung Myung suspirou. Preciso tratá-los bem. Eles eram todos descendentes da seita. Claro, a forma como Chung Myung demonstraria favor pelas crianças seria diferente das outras pessoas. Eles merecem. Chung Myung sorriu enquanto se movia. Mas... HM? Um Jeon baixou a cabeça e olhou para o garoto que caminhava ao seu lado. Ele parece bem feroz. Pessoas colocadas em novos ambientes tendem a ser submissas. É normal sentir medo ao estar em um lugar desconhecido como o Monte Ruá. Isso é especialmente verdadeiro para alguém tão jovem, mas ele não via nada disso nessa criança. O ritmo acelerado da caminhada mostrava irritação, não medo. Um Jeon olhou para ele com um olhar curioso. Foi então que Chung Myung perguntou de repente. Quando foi que esse lugar chamado alojamento da Flor de Ameixeira Branca surgiu? O que o faz perguntar isso? Ouvi dizer que o ensino era feito com um mestre tomando um discípulo e que, durante o processo, ambos residiam juntos. Foi um pouco estranho ver todos reunidos em um só lugar. Um Jeon franziu a testa com o comentário. Ele está tocando em um ponto delicado. Tradicionalmente, o que a criança disse estava correto. Um recém-chegado seria tomado por um mestre, e esse mestre instruiria o discípulo sobre o Monte Ruá. É por isso que o Monte Ruá era conhecido como a seita mais digna. A razão pela qual esse método de ensino foi quebrado era o declínio do Monte Ruá. Nada demais. Apenas achamos que seria mais eficiente. Então o professor também fica no alojamento da Flor de Ameixeira Branca? Não. Chung Myung assentiu, e um Jeon franziu ainda mais a testa. Que garoto estranho. Essa resposta normalmente não iria satisfazer a curiosidade de uma criança. No entanto, esse assentiu como se tivesse entendido. Ou melhor, como se não se importasse. E um Jeon não tinha ideia do que o garoto estava pensando. Basicamente, todos que entram no Monte Ruá são enviados para os mesmos alojamentos. Em outras palavras, era para fazer os recém-chegados entenderem os ensinamentos do Monte Ruá sob a supervisão de um Jeon, que os guiava. Ele já tinha visto uma variedade de crianças, mas nunca uma tão estranha. O que deveria fazer? Ele não poderia simplesmente explicar toda a história triste para uma criança, certo? Parece que uma criança interessante chegou. Enquanto um Jeon analisava-o lentamente, Chung Myung tinha pensamentos completamente diferentes. Eles fugiram. Ele mal conseguia compreender a situação.
Observando todo o Monte Hua, ele podia ver de relance o quão absurda era a situação desse lugar. Considerando que ele deveria ter deixado para trás pelo menos 3 discípulos em sua época. Se pelo menos 3 pessoas tivessem ficado, o Monte Hua não teria se tornado isso. Isso significa que muitas pessoas abandonaram o Monte Hua. O número de pessoas não poderia ter diminuído de uma só vez. Mas era um navio afundando. E, uma vez que uma pessoa sai, outras a seguem. Vamos supor que mestres sem discípulos a quem eram responsáveis decidam sair. O que os discípulos que não têm para onde ir fariam se seus mestres, que deveriam ensiná-los, abandonassem a seita? Havia um limite para o que outro mestre poderia fazer. Como resultado, chegou-se a uma situação em que não havia pessoas suficientes para ensinar. TSC. Chung Myung perdeu o apetite. O que fazer? A situação atual não era algo para criticar. Chung Myung era pragmático no passado e, ao contrário de agora, tinha sido bastante reservado. Apresentar resultados era mais importante do que se apegar às tradições. Se essas pessoas conseguiram fazer o Monte Hua sobreviver criando novos alojamentos, então, no geral, foi uma boa decisão. Ele se sentia um pouco ressentido, mas os corações das crianças que tiveram que criar esses novos alojamentos devem ter sido dilacerados. Era deprimente, pois ele podia imaginar exatamente como elas se sentiram. Não. Não tenho tempo para pensar assim. Chega de se sentir deprimido pelos outros. O que Chung Myung precisava fazer era não se deixar levar pelas emoções, mas refazer o Monte Hua para ser o mesmo grande lugar que foi no passado. 3 salões se abriram à sua frente. Um pedestal elevado no topo de um grande terreno vazio e pequenos garotos ocupando seus lugares. Chung Myung inclinou a cabeça. O número de discípulos era muito menor do que o esperado. Comparado ao passado, onde o terreno ficava cheio, havia apenas um punhado deles aqui. Espadas. Tarra. Com o comando, as espadas foram levantadas e apontadas para a frente. Chung Myung, que observava, ficou intrigado. O Monte Hua era uma seita liberal. Embora fosse criticada por ter uma forte natureza secular, eles não seguiam cegamente os ensinamentos marciais. Era porque eles não gostavam de considerar as artes marciais como algo para forçar disciplina nas crianças. Graças a isso, o salão de treinamento nunca estava realmente cheio de discípulos. Ainda assim, estava constantemente transbordando de pessoas motivadas. Isso é interessante. Era certamente interessante ver mais de 100 pessoas aprendendo a mesma técnica de espada. Nem mesmo Chung Myung tinha passado por esse tipo de treinamento, exceto quando Sai-un ensinava a técnica da espada das 7 estrelas. Para trás. Slash. O som de 100 espadas se movendo ao mesmo tempo. Vendo aquilo, Chung Myung exclamou. Uau! Não é impressionante? Um Jeon perguntou com um sorriso. Não há necessidade de ficar chocado. Se você treinar bastante, logo será como eles. Sim. A resposta de Chung Myung foi bastante desanimada, considerando sua reação anterior. Claro, o comentário de Chung Myung tinha um significado diferente do que um Jeon supôs. O que eles estão fazendo? Quanto mais o treinamento avançava, mais seus olhos se estreitavam. À frente. As crianças davam um passo à frente e então estocavam. Não era um estilo de espada que crianças deveriam estar aprendendo. Aquilo. Que tipo de técnica de espada é essa? O que quer dizer? A esgrima. Um Jeon, que entendeu a pergunta, assentiu e respondeu. A técnica de espada que eles estão praticando agora é a espada do equilíbrio. Espada do equilíbrio? Sim. Para ser preciso, é chamada de equilíbrio das 6 espadas. Uma técnica de espada transmitida pelos mestres mais fortes do Monte Hua. É a técnica de espada que serve como base para tudo. Pode não ser fácil de aprender, mas se você se esforçar, certamente verá resultados. Certifique-se de ir e se posicionar no fundo.
Será estranho na primeira vez, mas pense nisso como um período de observação e aprendizado. As instruções detalhadas serão dadas dentro de uma semana. Chung Myung caminhou para o fundo com uma expressão aborrecida. Ele deve ter ficado assustado. Vendo isso, Jeon franziu a testa. As crianças não têm ambição hoje em dia. Certo. Ele olhou novamente para o garoto. Era estranho que o garoto não parecesse assustado ao segurar uma espada de verdade. Mesmo crianças destemidas tremiam um pouco ao se verem segurando uma espada real. No entanto, Jeon achou melhor não esperar muito desse garoto. Enquanto isso, Chung Myung, que estava no fundo, tinha uma linha de pensamentos completamente diferente. O que diabos essas pessoas loucas estão fazendo? Prático. Aprender isso? Suspiro, isso é um poço de merda. Essa era uma introdução às artes marciais? Introdução significa dar os fundamentos às crianças que não passam de folhas em branco. O que aconteceria se decidissem ensinar a crianças 3.000 caracteres em vez do alfabeto básico? Claro, as crianças seriam capazes de decorar os caracteres, mas conseguiriam entender o significado por trás deles? É claro que não. Isso ia arruinar as crianças. Que bem isso vai fazer? Essas pessoas estavam com pressa, então usaram esse método de atalho. Mas isso era ridículo demais. O que essas crianças estavam fazendo não era tão impressionante. Mas é plausível o suficiente para ensinar. É. HM? Chung Myung falou seus pensamentos em voz alta, fazendo todos olharem para ele. Ele percebeu rapidamente e balançou a cabeça, mas todas as crianças ainda olhavam para ele desconfiadas. Nesse momento, o grande discípulo que estava no pódio gritou: durante o treinamento, por que estão olhando para outro lugar? Dê desculpa. Olhem para frente, crianças. Merda. As crianças fizeram sons de frustração e retomaram suas posturas, posicionando suas espadas novamente. Vendo isso, Chung Myung estalou a língua. Foi então que o grande discípulo olhou para Chung Myung. Você. Sim. Por que não está fazendo? Por que eu não sei? O grande discípulo revirou os olhos e acenou com a cabeça, voltando sua atenção ao grupo de crianças. Continuem. Para trás. E o comando foi dado. Chung Myung olhou para o céu enquanto observava tudo isso. O céu estava azul. Limpo, sem uma única nuvem. Era como ver o futuro da seita do Monte Hua. Vazio. Como posso mudar isso? Ele tinha um futuro longo e árduo pela frente, onde teria que percorrer um caminho incrivelmente difícil. Um caminho que se tornava ainda mais difícil pelo fato de ele estar sozinho. Esse também era o futuro da seita do Monte Hua. Sem dinheiro. Sem pessoas. As artes marciais estão um desastre. Mudar a seita do Monte Hua era mais problemático do que qualquer coisa. Sig. Foi então que uma voz cortante soou. Ei! É novo aqui? Para reconhecer instantaneamente um novo membro, quão fraca estava a seita atual. Então. Vou te ver depois. Não ouse ir embora. Chung Myung perdeu o apetite pela segunda vez. Ok. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Você perdeu o juízo? Não entendeu o que estou insinuando aqui? Tudo bem. Apenas me responda e eu faço o que você quiser. O que é? O que mais estão aprendendo aqui além disso? Isso? O equilíbrio das 6 ou algo assim. Depois de aprender isso, será a espada dos 7 sábios. Depois disso, nós nos formaremos na flor de ameixeira branca e aprenderemos a técnica da espada Qin inferior. Espada Qin. Sim. Depois disso, poderemos aprender a técnica da espada Tai desorientadora. Técnica da espada Tai desorientadora? Isso mesmo. Tai desorientadora. Chung Myung ficou chocado. Não. Não podia ser. De jeito nenhum. Ei. Mais uma pergunta.
O que? O que aconteceu com a técnica da espada dos 24 movimentos da flor de ameixeira? O que é isso? A técnica da espada dos 24 movimentos da flor de ameixeira. É uma técnica da seita do Monte Ruá. A criança franziu o rosto ao responder. O que é isso? A seita do Monte Ruá não tem essa técnica de espada. É a primeira vez que ouço falar disso. Era estranho. Sem técnica chamada espada dos 24 movimentos da flor de ameixeira? E as pessoas precisam aprender essa outra? Os olhos de Chung Myung começaram a brilhar. Líder, essa espada Tai desorientadora é muito fraca. Neste ponto, acho que removê-la completamente de nossos ensinamentos nem causaria qualquer impacto. O que acha? É uma técnica de espada que não pode ser usada. Vamos deixá-la para lá. Ainda assim, os ancestrais a deixaram para. Vamos ensinar às crianças uma técnica que não podem usar e que é um completo desperdício de tempo? Você tem razão. Vamos descartá-la. Sai um. Essas crianças estavam aprendendo aquilo. A seita do Monte Ruá estava destinada a morrer se continuasse assim. Parecia que cairia antes mesmo de ele ter a chance de reconstruí-la. Quem está falando de novo? Vocês aí. Venham aqui agora mesmo. Ah, droga. Eu te vejo depois. Estou falando sério. Uma enorme veia saltou na testa de Chung Myung. É melhor morrer. É melhor morrer. O rosto de Chung Myung, ao voltar para os dormitórios, estava completamente sombrio. Nada estava indo bem. Era dito que mesmo que um homem rico falhasse, ele ainda viveria pelo menos 3 anos no luxo. Julgando pela situação atual, parecia que 100 anos era algo muito fora de cogitação. Não havia como Monte Ruá estar melhor do que qualquer seita de terceira categoria. Não, até uma seita de terceira categoria estaria melhor. Essa seita não tinha dinheiro, as crianças estavam em péssimas condições. E, como se isso não fosse ruim o suficiente, estavam cheias de filosofias inúteis que ninguém entendia. Qualquer outro lugar estaria bem, mas isso. Isso aqui. E aquilo também. Onde vocês jogaram fora os 24 movimentos da flor de ameixeira, seus bastardos? Ele podia entender priorizar uma técnica em vez de outra por conta das dificuldades da seita ou das limitações dos instrutores restantes. Mas fazer uma técnica desaparecer completamente era algo totalmente diferente. Mesmo considerando que a geração anterior havia sido aniquilada, eles ainda tinham deixado dinheiro e história para trás. Chung Myung coçou a cabeça. Mas que? Por onde eu deveria começar? O termo o caos total seria apropriado nesse caso. Sai-um, eu realmente consigo salvar o Monte Ruá? Quando levantou a cabeça e olhou para cima, parecia que aquele velho estava sorrindo para ele. Salvar? Chung Myung pegou um punhado de terra e jogou para o céu. Depois voltou para os dormitórios. Minhas costas. Ele disse, sentindo dor. Só porque eles falaram um pouco durante o treinamento, aquele homem os fez treinar ainda mais. Se Chung Myung ainda tivesse a força de sua vida passada, ele poderia ir do cume até a base do Monte Ruá sem nenhum esforço. Eu preciso me apressar. Chung Myung perdeu o apetite. No começo, ele planejava tentar entender como o Monte Ruá funcionava e pensar em consertá-lo, mas quanto mais descobria, mais preocupado ficava. Seria mais fácil se ele tivesse passado para o tempo atual com o corpo e a mente de seu passado. Mas, neste momento, Chung Myung não era nada além do discípulo mais jovem, praticamente um mendigo, o que significava que ele estava no nível mais baixo. Ele poderia mudar a posição do Monte Ruá? Ele soltou um suspiro enquanto pensava. Claro, ele poderia levar o tempo necessário e mudar tudo devagar. No entanto, o problema era que Chung Myung não era do tipo paciente. Quanto mais via o estado atual do Monte Ruá, mais apressado ele se sentia. Até a seita Wudang deve estar se desenvolvendo agora. De modo geral, as artes marciais se baseiam na prática e na repetição.
No entanto, Chung Myung tinha uma ideia diferente. O mundo está em constante evolução. Por mais que as pessoas do passado fossem gênios, se as novas gerações continuarem estudando, eventualmente se tornariam igualmente geniais. No fim, elas ultrapassariam os limites daqueles gênios antigos. Em outras palavras, isso significava que as artes marciais acabariam se desenvolvendo com o passar do tempo. Se a seita Shaolin, por exemplo, não estivesse constantemente aprimorando suas artes marciais, ela não seria tão próspera agora. Ao longo dos anos, muitas pessoas surgiram para preencher as lacunas das artes marciais. Certo, progresso. Outras pessoas estão progredindo, enquanto estes aqui estão esquecendo o que têm. Como ele não ficaria irritado? Chung Myung respirou fundo. Por enquanto. Gu. Chung Myung olhou para o próprio estômago. TCH. Por ter vivido como mendigo por tanto tempo, ele não conseguiu desenvolver adequadamente seu corpo. Eu não consegui jantar. Depois que os outros terminaram o treinamento, ele quis comer, mas foi punido e acabou sem comer. No passado e agora, nada o irritava mais do que passar fome. As coisas se tornavam ainda mais difíceis e chatas quando estava com fome. Chung Myung segurou o estômago ao entrar no dormitório. Primeiro, precisava organizar algumas coisas. Olha só, ele chegou. Ao entrar, Chung Myung levantou os olhos levemente em direção àqueles que apareceram. Dezenas de discípulos do terceiro grande discípulo estavam na sala. Ei, novato! O olhar de Chung Myung impotente se voltou para eles. Vendo os rostos deles, não parecia que estavam ali com boas intenções. Chung Myung respirou fundo, abriu a boca e disse para Agu. O que foi? O rosto de Agu ficou vermelho de raiva instantaneamente. Esse bastardo deve estar louco. Me chame de Jogu Sayun. Sayun. Chung Myung olhou para o teto. Olhando para o teto velho e as construções de madeira, ele quis chorar. Ah! Agora ele estava numa posição em que precisava se referir a esses idiotas como Sayungs. Mas o que ele poderia fazer? Deveria ter feito algo antes, já que ele não gostava disso. Sim, Jogu Sayun. O que foi? Se você é novo, deve se apresentar. Não se preocupe, não será tão ruim. Você parece tão fraco que eu temo que você morra se eu bater um pouco mais forte. Risadas explodiram ao redor. Todos pareciam se divertir com a piada. Bem, ele entendeu a situação. Essa era a essência da vida nos dormitórios. Através desse tipo de situação, os laços entre as pessoas se fortaleciam, e eles aprendiam e se conectavam uns com os outros. Quase todos riram. Mesmo assim, isso não parece certo. Ele não estava insatisfeito com isso, mas o que odiava era a atitude dessas pessoas. Agiam como se fossem uma gangue. Claro, quando Chung Myung entrou pela primeira vez no Monte Hua, era parecido, mas pelo menos eles não agiam como essas crianças. O que esse velho estava dizendo? Bem, ele tinha mais de 80 anos. Apresente-se. Chung Myung assentiu com a cabeça. Primeiro de tudo, seria importante lidar com essas pessoas. Seu estômago doía, mas o que ele podia fazer? Estava ali para salvar o Monte Hua. Certo. O que devo fazer? Grande Sayun. Jogu disse com um sorriso. Sim. Grande Sayun. Chung Myung virou a cabeça e viu aquele chamado de Grande Sayun. Um pouco maior que Jogu e definitivamente mais velho. Esse cara era outra pessoa sob o terceiro grande discípulo. Eu farei isso. Sim. Na cabeça de Chung Myung, a ordem atual das pessoas surgiu num instante. Aquele cara é superior, mas Jogu assume a liderança. Era o mesmo no seu tempo. Embora o Sayun sempre ajudasse a resolver os problemas do líder da seita. Se fosse assim, então essa situação. Tire a roupa. A cabeça de Chung Myung inclinou. Ele ouviu errado? Eu disse para tirar a roupa. Chung Myung olhou ao redor.
Olhou para as crianças ali dentro. Todos olhavam para ele como se estivessem se divertindo. O olhar de Chung Myung voltou para Jogu. Acho que entendi errado. Não, acho que sim. Chung Myung tentou sorrir. Não fique bravo. Vamos não nos irritar. Se ele ficasse bravo, seria igual a essas crianças. Te tirar a roupa? Sim. Jogu sorriu. É assim que normalmente nos conhecemos. Vamos, tire a roupa, dance e apanhe, porque é assim que mostramos nosso amor aos novatos. Os lábios de Jogu se abriram num sorriso. Agora. Sinto vergonha. Sua pronúncia saiu errada. Chung Myung, que tossiu, tentou falar. Então. E o Sazu com Jeon? Ele estará praticando à noite. É melhor esquecer a ideia de que ele virá te ajudar. Agora, só nós estamos aqui. Entendo. Chung Myung balançou a cabeça. E mesmo que ele estivesse aqui, você ficaria bem por hoje. Mas terá que viver aqui a partir de agora, então realmente acha que conseguiria escapar? Certo. Este seria seu lar. Obrigado. Seu pensamento estava um pouco errado até agora. Então não há outros dormitórios aqui? Esse bastardo não para de falar. Não consigo segurar mais. Vamos resolver isso logo. Jogu levantou-se de sua cadeira e agarrou Chung Myung pela gola. Quando você entender a ideia, me respeitará como Sayun. Não estou fazendo isso porque te odeio. Estamos usando isso para te amar e te colocar no caminho certo. Entendeu? Sayun. O quê? Ainda tem algo a dizer? Cerre os dentes. Naquele momento, o punho de Chung Myung acertou o queixo inferior de Jogu. Bang! Com o som de algo explodindo, o corpo de Jogu foi lançado ao teto. Craque! E ele atravessou o teto velho. Craque! O corpo de Jogu, que ficou preso no teto, tremeu. Tudo ficou em silêncio. Os olhos dos outros discípulos se arregalaram. Chung Myung deu uma olhada em Jogu e, então, virou-se em direção à porta. E para onde você vê? Clank! Chung Myung levantou a tranca e trancou a porta. Então, virou-se com um sorriso brilhante no rosto. Enquanto uma pessoa vive, ela se preocupa com isso e com aquilo. E, entre essas coisas, penso em uma com mais frequência. Mas. Craque! Craque! Estalando o pescoço, ele continuou. Graças a vocês, meu pensamento se simplificou muito. Certo, eu preciso começar organizando meu entorno. Chung Myung levantou o pé e pisou na cadeira ao lado dele, quebrando-a, pegando o pé quebrado da cadeira, ele sorriu. He. E foi até um deles. Eu cresci do meu jeito, então será que tenho modos para tratar meus senhores direito? Uma pequena esperança floresceu nos corações deles. Ele os chamou de senhores. Senhores. Já que vocês são senhores, vou incomodá-los. Não gritem alto. Qualquer um que gritar receberá o dobro. Ah! Eles eram os senhores. Vamos lá, apanhem e acabem com isso. Sayungs desgraçados. Chung Myung, como se possuído, atacou os discípulos.